Hoje temos a participação aqui do professor Davi Forli Inocente em Carreiras e Lideranças. Professor Davi já adiantou aqui na abertura do programa o tema de hoje. Então vamos lá, professor Davi, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN, equipe, ouvintes. Boa tarde, Marcos Frateschi. Vamos então falar sobre as emoções no ambiente de trabalho. Isso é um tema interessante porque frequentemente a gente ouve frases como: trabalho não é lugar de sentir emoções, ambiente corporativo não é para isso, a gente precisa separar a vida pessoal da profissional, os seus problemas têm que ficar lá fora. Mas acontece que a gente sabe que não é bem assim, né? Apenas em 2016, uma pesquisa, um levantamento, na verdade, da OMS, demonstrou que apenas em 2006, no Brasil, 190 mil pessoas se afastaram em razão de doenças emocionais. Isso é um número bem alto, né? 35% desses afastamentos foram depressões diagnosticadas, e uma boa parte desses afastamentos tem como causa o trabalho. Então, 190 mil pessoas se afastaram em razão de doenças emocionais, e uma boa parte delas em razão de causas de trabalho. Então isso é uma coisa para a gente ficar atento, né? O que está acontecendo no ambiente de trabalho para deixar as pessoas com esse tipo de situação de precisar ficar em casa, né? Então, naturalmente, situações de muita cobrança, competitividade, a pressão pelo ambiente de trabalho. O número de 2016 foi pior do que o de 2015, o que talvez correlacione um pouco o agravamento da crise econômica com essa percepção. Então, é muito importante que as empresas fiquem atentas e as pessoas também fiquem atentas com esses dados que estão sendo cada vez mais alarmantes. Professor Davi, nestes casos, como é que as empresas podem fazer? Como é que podem lidar com esses funcionários? Pois é, Marcos, esse é um aspecto importante, né? O que a empresa faz com relação a isso? Como é que as pessoas se relacionam com esse fato, né? Então, o primeiro ponto é a empresa ficar bem atenta se tem uma área onde esses afastamentos estão acontecendo mais, se tem algum termômetro que demonstre, que indique um caminho que uma determinada área está produzindo mais afastamentos. Isso pode revelar que um gestor está com problemas e está precisando de ajuda para levar a sua equipe, pode indicar que uma área não está bem dimensionada no volume de pessoal, pode indicar várias coisas, mas é muito importante que a empresa tenha uma orientação institucional para tratar desse tema, para prestar atenção nesse tema, né? Assim, o gestor mesmo precisa estar atento com isso, né? Olhar nos olhos dos funcionários, reparar como é que as pessoas estão reagindo às coisas que a gente está falando é muito importante, é muito revelador, é tão simples, né? Mas perceber de fato como é que a pessoa está reagindo ao que a gente está pedindo, ao que a gente está falando, é uma medida que traz uma clareza do por onde a gente está conduzindo as nossas pessoas. E aí, a pessoa em si que não está se sentindo bem precisa ficar redobradamente atenta, porque identificar sinais, né, uma tristeza muito contínua, uma falta muito profunda de uma ausência de vontade de trabalhar, a segunda-feira vai se aproximando, a gente vai ficando tenso. Então, quando a pessoa tem esse sentimento, é preciso ficar atento e muitas vezes é preciso procurar um profissional para ajudar, né? Eu recomendo sempre em aula, em palestra, as pessoas falam muito comigo desse assunto. Eu falo, olha, tenta se preparar para os ambientes mais difíceis, né? Vai ter uma reunião dura, o que é que vai acontecer naquela reunião? Então, quando as pessoas falarem certas coisas, como é que você pensa em reagir? Mas isso é um paliativo, isso é uma maneira de tratar com o dia a dia ali. De repente, é um caso para a gente ficar mais atento e procurar ajuda profissional mesmo, de um psicólogo, de um psiquiatra que estudou diversos anos para cuidar desse assunto, né? As pessoas estão cada vez mais procurando soluções rápidas, aí faz um negócio online aí que resolve em 2 minutos um problema de depressão. Isso não existe, hein, gente? Isso é coisa que precisa de atenção. Essa questão das emoções está sendo tão importante que 2 pesquisadores bem renomados aí, o Sigal Bourded e a Olivia O'Neill, publicaram um artigo que eu vou comentar na próxima coluna sobre as emoções no ambiente de trabalho, a cultura emocional. A gente tem falado muito sobre cultura corporativa. Na semana que vem vamos falar sobre cultura emocional, dando continuidade ao nosso tema aqui. É isso aí, pessoal. Uma excelente semana para todo mundo. Obrigado, professor Davi Forli Inocente, e até a semana, hein?